amigos, alô minhas amigas, bom dia, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Gente, aqui no jornal agora tem uma matéria bastante interessante, né? Da Folha de São Paulo, mais precisamente, tem uma matéria bastante importante sobre dúvidas, né, gente? 15 dúvidas sobre o pente fino do INSS, apesar da MP 871 ter sido aprovada na Câmara, daí depois ter passado pelo Senado, né, que se tornou o projeto de conversão de lei de número 11, ainda gera muitas dúvidas, porque o texto, gente, é muito complexo, e aos poucos, né, nós que não somos da área previdenciária, gente, antes de eu entrar no assunto, pasme, senhoras e senhores, vocês acreditam que tem advogado? Teve pessoa que foi se informar com o advogado não sabe ainda como tá, não sabia nem que tinha sido aprovado isso, gente, só para vocês terem uma ideia. Daí a pessoa falou, mas, doutor, a pessoa estava me contando para mim esse fim de semana, doutor, mas deu na Câmara, no Senado, ele falou assim, para mim lei é lei, eu só vou estudar a lei só depois dela tiver aprovada, para mim agora é apenas, digamos assim, ele usou uma palavra esquisita lá para dizer, são apenas suposições, para mim não é lei, para mim vai ser lei e eu vou estudar ela só a partir do momento que o presidente da República sancionar. Você vê gente que, e daí ele ainda falou assim, desse jeito assim, para essa pessoa que perguntou para ser advogado, mas os advogados que cobrem previdência social no YouTube estão falando, faz tempo que ele falou assim, um advogado ocupado que nem eu não tem tempo de fazer vídeo para o YouTube. Pessoa, advogado que tem uma plataforma boa de clientela, não precisa de vídeo no YouTube. Gente, é bastante complexo, a gente tem que louvar, né? Eu até conversava com esse amigo, falei assim, nós temos que louvar que advogados, especialistas, tiram um pouquinho do seu tempo, gente, para vir tirar dúvida aqui na internet, né? Porque vocês podem notar, como o meu, existe N canais aqui na internet que traz a notícia como notícia, não no entender jurídico, né, gente? E é totalmente diferente você ouvir uma opinião nossa como jornalista, como só passando a notícia para você parar e pensar do que um advogado especialista na área, né, gente? É bastante diferenciado, sim, e eu tenho que felicitar, contrariamente desse advogado a qual eu fiquei sabendo, o tempo, né, que os advogados aqui da internet tiram para ajudar as pessoas, né? Olha, gente, o governo Bolsonaro aprovou, né, o pente fino, né, falando, né, de quando foi aprovado, né, a revisão instituída pelo governo Bolsonaro é a mais ampla que o pente fino realizado na gestão do ex-presidente Michel Temer, né? Na verdade, ela é amplíssima, na verdade, pouco tipo de benefício vai se escapar. Eu acredito que 99% dos benefícios que estão dentro da Previdência Social, os técnicos previdenciários vão, de fato, procurar alguns erros, né, gente? Olha, aqui tem uma pergunta de número 1. Quais benefícios do INSS serão revisados? Olha, gente, a prioridade do INSS é revisar processos com indícios de fraudes, né, irregularidades e os benefícios por incapacidade que não passam por perícia médica há mais de 6 meses e que não tenham data programada para serem encerradas ou não possuem indicação de reabilitação. Gente, a gente sabe que a questão de reabilitação do INSS no Brasil é uma fraude. Não funciona. Todo mundo está careca de saber disso, né? Mas o que é considerado para o governo um benefício irregular? Bom, gente, há diversas modalidades de irregularidade ou erro que podem ser cometidos. Aí que está a palavra-chave, gente. Durante o pedido do benefício, ou seja, a pessoa levou todas as suas documentação, né? Por exemplo, calcular as contribuições com base na documentação do segurado. O analista, aqui ó, o analista do INSS pode errar ao contar o número de recolhimento mensais. Só que aí vem a pergunta, se o cara errou, que culpa eu tenho? Eu que tenho que pagar por isso? Agora ele vai receber um bônus para consertar o erro dele e eu posso ficar sem o seu benefício, eu sem o meu, o vice-versa, e se a gente tivesse todos aposentados, como que seria? Digamos que eu me aposentei lá sou um agricultor rural, daí lá para os anos do 80 eu peguei e me aposentei, né? Levei lá toda a documentação que eu tinha, mas como se diz aqui no sul do Brasil, o analista do INSS comeu barriga e de repente acha esse erro agora. Eu vou perder meu benefício por causa desse erro, gente? Não era muito mais fácil esse técnico corrigir esse erro que está lá, sem nem mesmo esse segurado ficar sabendo? São perguntas que são cabíveis nessa hora, né? E o que é um benefício com indícios
de fraude? Olha, gente, a fraude pode ser falsificação de documento, que a gente sabe que existe bastante isso, ou alteração ilegal de informações com a intenção de conseguir um benefício sem que as exigências tenham sido atendidas. Por exemplo, um registro de um falso emprego na carteira profissional. Fraudes têm consequências que vão além do corte e benefício podendo, né, o responsável responder criminalmente por isso. O que a matéria quer induzir? Digamos assim, que a pessoa cometeu um fraude consciente, ela poderá sim responder na justiça por isso. E tem mais uma parte que no número 4. É possível evitar que você seja convocado para uma reavaliação de benefício? Não, gente. Não há medida que os beneficiários possam tomar para evitar ser incluído no pente fino. Caberá aos técnicos e analistas do INSS e aos peritos médicos da Previdência Social avaliar quais são os segurados que deverão passar pela revisão. Lembrando que eles vão montar até uma força-tarefa para isso, né? Abrangendo vários tipos, vários grupos, né? Olha, todos os convocados terão a renda cortada? Esse é óbvio que não, né, gente? Não há corte ou suspensão automática de renda. O segurado chamado para o pente fino terá 30 dias para se defender. Isso o pessoal que está no LOAS, isso que está no pessoal que recebe o BPC, no caso, o pessoal que tem aposentadoria urbana. Já o pessoal do sítio, né, porque devido à distância, né, em alguns lugares no Brasil, aí a pessoa só tem rádio para se informar. Ou seja, aí já é diferente, são 60 dias para que a pessoa possa se defender, né? Ou seja, o trabalhador do campo. E o que fazer se o pagamento for em suspenso? Olha, após a suspensão do pagamento, o beneficiário poderá apresentar recursos para comprovar o direito à renda mensal e pedir o restabelecimento dos pagamentos. Qual a diferença entre esse pente fino e o anterior? Olha, gente, a diferença aqui, basicamente, né, se a gente olhar a grosso modo, verá que o outro baseava principalmente em cima da aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, né? Olha, o pente fino realizado até o ano passado pela gestão de Temer era apenas na aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que estavam sem serem reavaliados pela perícia médica há mais de 2 anos. No pente fino de Bolsonaro, o intervalo entre as perícias cai para 6 meses, além de serem incluídos todos os tipos de benefícios e não só por incapacidade. Digamos aqui todo mundo entrou no mesmo balaio, já que nem eu frisei para você, hoje você que é aposentado, qualquer tipo de benefício pode ser convocado. Só não vai ser convocada a aposentadoria de ex-governadores, de ex-presidente, autoridade, digamos, o pessoal do Exército, o pessoal do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Esses não, esse pode ficar tranquilo, não vai ser convocado, porque ali eles, nem que tenham 1 milhão de erros, mas esse não. Só podem aqueles que têm, digamos assim, os assalariados. E quem já passou pelo pente fino pode ser chamado? Essa que é a grande questão. Os beneficiários que teve sua incapacidade reavaliada no pente fino anterior não está livre de ser convocado novamente, caso a sua última perícia tenha sido realizada há mais de 6 meses. Aí há controvérsia, né, gente? Porque, segundo os especialistas, é aqueles que não têm data de cessação do benefício, né? Ou então que não, sobre o encaminhamento para reabilitação profissional, ou seja, não há nenhum desses dois parâmetros, né? Idosos inválidos também poderão ser incluídos? Olha, o aposentado por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos não pode ser chamado para a perícia, mas isso não impede a revisão administrativa do benefício para identificar de possível fraude ou irregularidade na documentação apresentada ao segurado. Digamos que aquelas pessoas que hoje, pela lei, estão isentas, pessoas acima de 60 anos e pessoas que, por força de lei, que tenha 55 anos de aposentadoria e auxílio-doença somando deu 15 anos, eles estão isentos a passar por uma perícia médica. Ou seja, eles não podem ser convocados para a perícia médica, mas o benefício dele vai ser revisado a mesma coisa. Se tiver algum erro na concessão, alguma fraude, alguma coisa ali, infelizmente pode ser convocado, mas só que não vai passar pela perícia, mas vai ter que responder como trabalhador rural, como trabalhador urbano que vier a cair, né, gente, na malha fina do pente fino. Quem mais tem chance de escapar da perícia? Isso que a gente já falou, né? O pessoal de 55 anos e 15 de aposentadoria. Esses, digamos assim,
já estão, digamos, escape disso, né? E quando as convocações serão iniciadas? Bom, gente, o governo ainda não definiu uma data para começar a analisar os benefícios, porque precisa incluir no orçamento. É o que a gente falou no outro vídeo, né? Se não tem dinheiro, se não liberar o 248 bi, né, gente, não tem pente fino, porque o governo não tem dinheiro. Como o segurado sabe que está no pente fino? Olha, gente, é de suma importância isso. O INSS fará avisos por meio eletrônicos, como os caixas eletrônicos da rede bancária e pelos próprios sites do órgão, como o Meu INSS, inss.gov.br. Cartas serão enviadas aos beneficiários e antes do corte da renda haverá uma publicação no Diário Oficial da União. Mas vocês não fiquem preocupados, gente. Vamos informar cada, digamos assim, cada lote que sair, a gente vai informando. E daí, o que fazer para evitar o corte do benefício? Quem trocou de endereço, gente, é um negócio de suma importância, gente. É manter o endereço seu sempre atualizado. Vale informar que é bom, né, se você tiver um e-mail, um telefone, para que o próprio INSS possa entrar em contato. Deve-se ainda organizar e conservar documentos que serviram de base para comprovar direito. Aí, gente, principalmente para você que se aposentou fora, né, o benefício por incapacidade. Aposentadoria rural, gente. Aposentadoria por tempo de contribuição, né, que pode cair. A pensão, exatamente, você que é menor, que tem menos de 21 anos, né, que pode revisar sua pensão também, né, gente? Os documentos que deram ensejo a essa pensão, as viúvas, os viúvos também ter ali em mãos os documentos que te deram o benefício, lembrando que me falaram para mim que quem vai ser mais perseguido nesse pente fino é aquelas viúvas que não eram casadas no cartório com o falecido, ou vice-versa. Diz que vão ser mais perseguidos nesse pente fino, segundo algumas informações que chegam para nós a todo tempo. Olha, gente, o INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos. O ato de concessão não pode ser revisado se o benefício foi concedido há mais de 10 anos, a não ser que o órgão de controle do governo descubra que houve fraude, ou seja, dá na mesma. A lei diz que não pode, mas se o órgão, né, do INSS achou alguma coisa errada, vai chamar. O que adianta a lei? É aquilo que eu falo. Se for para fazer lei para não ser cumprido, não sei nem por que ter. Porque, gente, esse pente fino fere o estatuto da pessoa com deficiência, fere o estatuto da pessoa idosa, né? E fere, vai. Não tô nem aí, gente. É uma lei, passa por cima da outra. É coisa de louco, gente. A gente que acompanha isso aí fica emputecido cada vez que você vê uma informação dessa. Aí a lei diz, é clara, existe o período de decadência, ou seja, o benefício passou de 10 anos, não poderia ser revisado. E isso deveria valer, gente. Eu já vi uma vez, eu conversei com um advogado, ele falou para mim, não, o benefício depois de 10 anos você não consegue nem reavaliar. Por exemplo, se quiser pegar atrasado esse tipo de coisa, já não dá mais para mexer, porque já está na decadência. E também o governo não pode, digamos assim, cortar o benefício depois de 10 anos. Ele elencou um monte de benefício e hoje a gente vê que com esse pente fino, essa história de decadência aí que está na lei não serve para nada. E até quando vai durar o pente fino? Olha, a lei aprovada pelo Congresso permite que o governo realize a varredura em busca de irregularidades e fraudes no INSS até 2020 e ainda renove o pente fino até 2022. Na minha opinião, 2022 vai ser o prazo. Porque, gente, se continuar tão enrolado que está, é muito provável que esse ano nem comece o pente fino, né? Eu acredito que sim. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Se você achou que esclareceu algumas dúvidas tuas, vai deixando seu like aí, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, ou seja, no Instagram, no Face, no seu Zap, por aí vai. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.